Em um episódio de Brooklyn Nine-Nine, um personagem tem raiva do Jake porque ele causou a perda da visão de um olho desse personagem e, por conta disso, ele para de enxergar profundidades. Isso acontece porque a diferença de perspectiva dos nossos olhos é justamente o que permite ao nosso cérebro estimar a distância das coisas até nós. Por um método parecido, a gente consegue estimar a distância até estrelas próximas de nós, ou seja, até estrelas dentro da Via Láctea. Além disso, o nosso método para estimar distâncias de estrelas fora da Via Láctea culminou na descoberta da teoria do Big Bang. Oi, meu nome é Ana, esse é o Astros e Gatos, e o vídeo de hoje é sobre como calculamos a distância até as estrelas. Astros e Gatos! Se você já fez alguma cadeira em física experimental, você provavelmente já levou alguma bronca sobre uma tal de paralaxe. O que o seu professor queria dizer, provavelmente, é que o seu vídeo estava torto. Mas a paralaxe é uma das coisas mais importantes para a astronomia. Paralaxe é o deslocamento angular causado por conta da mudança de perspectiva. Por exemplo, se eu mexo a câmera, apesar de eu estar parada, cria-se uma impressão de que eu me mexi. Ou seja, eu tenho um deslocamento angular aparente. Quando eu mexo a câmera estando pertinho dela, igual eu fiz agora, esse deslocamento angular é bem grande. Porém, se a câmera tivesse, por exemplo, 1 quilômetro de mim, praticamente não ia dar para perceber a minha mudança de posição se eu mexesse a mesma quantidade que eu mexi aqui. Isso porque o deslocamento angular depende da distância mexida e da distância do observador ao observado. É justamente por meio da paralaxe, ou seja, desse deslocamento angular aparente, que a gente mede a distância até as estrelas. Geometrizando essa noção, o que acontece é essa figura, onde o observador se desloca 2r e a uma distância d do observado. Isso causa um deslocamento angular 2θ. O ângulo θ é justamente o ângulo chamado de ângulo de paralaxe. Ou seja, o ângulo de paralaxe é metade do deslocamento angular. A gente consegue, então, fazer o triângulo retângulo R, D e θ, e assim a tangente de θ é, portanto, R sobre D. Na astronomia, como todas as coisas estão muito longe de nós, esse ângulo θ geralmente é muito pequeno. Então, a gente pode usar uma aproximação para ângulos muito pequenos, que diz que a tangente de θ é aproximadamente θ. Assim, a distância D é igual a R sobre θ em radianos. A distância R está na chamada linha de base da paralaxe, porque é justamente o que a gente pode controlar. A gente controla R de acordo com a distância medida e com a conveniência, porque os nossos instrumentos têm um limite de precisão que eles ainda conseguem medir os ângulos. Por exemplo, para distâncias maiores, o ideal é que R seja maior, porque assim o deslocamento angular vai ser maior também. Na paralaxe geocêntrica, a linha de base é o diâmetro do nosso planeta, ou seja, R é o raio do nosso planeta. Com a paralaxe geocêntrica, a gente pode, por exemplo, medir a distância da Terra até Júpiter, por exemplo. No caso, como que a gente faria isso? Você pode ter dois cientistas em lados opostos da Terra, tirando uma foto de Júpiter ao mesmo tempo. Nessas duas fotos, Júpiter teria um deslocamento angular, e, portanto, metade desse deslocamento angular seria justamente a paralaxe. E assim, a gente conseguiria encontrar a distância por meio desse triângulo retângulo aqui. Já a paralaxe heliocêntrica é a que tem como linha de base o diâmetro da nossa órbita. Ou seja, R é o semi-eixo maior da órbita da Terra. Portanto, R é uma unidade astronômica. Ao longo dos meses, e um tempo conveniente seria o tempo de 3 meses, a estrela sofre uma paralaxe, formando esse triângulo aqui. Assim, usando a distância R em unidades astronômicas, a gente consegue, portanto, a distância até a estrela em unidades astronômicas também. Mas a estrela mais próxima de nós, que não o Sol, já está a milhares de unidades astronômicas de nós, o que torna conveniente criar uma nova unidade baseada justamente nesse método de medida. E assim foi criado o parsec. Um parsec, por definição, é a distância que uma estrela tem que estar para sua paralaxe heliocêntrica ser 1 segundo de arco. Dentro de 1 grau, cabem 3.600 segundos de arco. E essa unidade foi escolhida em segundos de arco porque justamente o limite de resolução do olho humano é 1 segundo de arco. Voltando com essa definição de parsec, a gente pode então, por meio da paralaxe heliocêntrica, encontrar a distância até a estrela em parsecs, onde a distância em parsecs é igual a 1 sobre a paralaxe heliocêntrica em segundos de arco. Isso reforça aquela propriedade que eu falei no início, porque se você passa a paralaxe multiplicando, você percebe que a paralaxe
e a distância são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o deslocamento angular, menor a distância do observador ao observado, e quanto maior a distância do observador ao observado, menor o deslocamento angular. Para efeito de comparação, 1 parsec são 206.265 unidades astronômicas e 1 parsec também são 3,26 anos-luz, ou seja, 3,26 vezes a distância que a luz anda em um ano no vácuo. A paralaxe da estrela mais próxima da Terra, que é Próxima Centauri, é de 0,76 segundos de arco, ou seja, a estrela está a mais ou menos 1,3 parsec, ou 270 mil unidades astronômicas e mais de 40 trilhões de quilômetros. Isso mostra o quão conveniente é criar essa unidade parsec. Existe, porém, um fator limitante para a medida de distância por meio de paralaxe, que é o menor deslocamento angular que a gente consegue medir. Assim, a gente tem um grande problema para medir as distâncias extra-Via Láctea. Esse problema foi consertado por uma astrônoma que criou um método chamado método vela padrão. As cefeidas fazem parte de um conjunto de estrelas chamadas de estrelas variáveis radiais, ou estrelas pulsantes, que são estrelas cuja magnitude varia de maneira periódica por conta de variações no seu tamanho ou propriedades. Existem alguns tipos de estrelas variáveis pulsantes, além das cefeidas, como por exemplo as RR Lyrae. As cefeidas costumam ter períodos de 1 a 100 dias, e elas pulsam assim porque a estrela com raio menor tem temperatura maior e, portanto, isso causa mais fusão, o que aumenta a pressão e meio que incha a estrela, aumentando seu raio. Quando ela aumenta o seu raio, diminui a temperatura e, assim, tem menos fusão, o que diminui a pressão e faz a estrela diminuir. A astrônoma Henrietta Swan catalogou praticamente 1.800 cefeidas de maneira analógica e ela notou um padrão entre o seu período e a sua luminosidade, e, por consequência, entre o período e a magnitude absoluta. Anos depois, com o avanço dos telescópios, foi possível calibrar e criar uma relação chamada relação período-luminosidade, sendo possível, assim, por meio do período de uma cefeida, saber a sua magnitude absoluta. Usando o módulo de distância que eu expliquei no vídeo anterior, a gente pode medir a magnitude aparente, medir o período e, portanto, saber a magnitude absoluta, e assim, colocando no módulo de distância, a gente consegue saber a distância que a cefeida está até nós. Com isso, foi criado o método da vela padrão, onde a gente mede a distância até uma cefeida e consegue mais ou menos estimar a distância de todas as estrelas naquele aglomerado em específico. Sendo agora possível medir essas distâncias e combinando com o efeito Doppler, o astrônomo Hubble notou um padrão, que era, quanto mais distante uma estrela, mais rápido ela se afasta de nós. Com o desenvolvimento dessa teoria, foi possível assim chegar à teoria do Big Bang, que diz justamente que, se os objetos estão se afastando, em algum momento eles estiveram próximos. Assim, com o método da paralaxe para estrelas próximas e o método da vela padrão para estrelas distantes, a gente consegue encontrar a distância até estrelas e, por meio dessa distância, parâmetros importantíssimos para o seu estudo, como, por exemplo, a sua magnitude absoluta e a luminosidade. Esse foi o Astros e Gatos. Curte se você gostou do vídeo, e é isso.